Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É com imensa alegria que dou as boas-vindas a vocês neste momento tão especial, onde nos reunimos para refletir sobre a palavra de Deus e buscar o entendimento das suas lições. Hoje, temos um tema muito interessante e profundo para explorar, 1 Samuel 15. Antes de entrarmos no conteúdo, quero convidá-los a se acomodar, a preparar o seu coração e a sua mente para uma jornada de aprendizado e edificação espiritual. Que possamos, juntos, abrir as páginas das Escrituras e permitir que o Espírito Santo nos guie em cada palavra, em cada ensinamento. No capítulo 15 de 1 Samuel, encontramos um relato poderoso sobre a desobediência e as consequências que dela advêm. É uma passagem que nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida, sobre como temos ouvido e obedecido à voz de Deus. O contexto nos apresenta o rei Saul, que recebeu uma missão clara do Senhor: destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. No entanto, como veremos, a atitude de Saul em relação a essa ordem nos ensina lições valiosas sobre a importância da obediência e das prioridades que devemos manter em nossa vida espiritual. Às vezes, podemos nos sentir tentados a interpretar os mandamentos de Deus de acordo com a nossa própria conveniência. Como fez Saul, que decidiu poupar o rei dos amalequitas e as melhores ovelhas, acreditando que isso seria aceitável diante de Deus. Mas, meus amados, essa passagem nos mostra que a obediência a Deus não é negociável. Ele deseja que o sigamos plenamente, sem reservas ou interpretações pessoais que possam comprometer a sua vontade. Ao longo do nosso estudo, gostaria que cada um de vocês refletisse sobre como podem aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Que áreas da sua vida precisam de uma maior entrega e compromisso com as orientações divinas? Que decisões você tem tomado que podem estar em desacordo com o que Deus realmente espera de você? Este é um convite à introspecção, à busca por uma vida mais alinhada com os propósitos do Senhor. E não se esqueçam, queridos, de que a desobediência pode ter consequências sérias. A história de Saul é um lembrete claro de que Deus é soberano e que suas promessas são cumpridas conforme sua vontade. Ele não se alegra em nossas justificativas ou em nossas tentativas de barganhar com ele. O que ele realmente deseja é um coração sincero e disposto a segui-lo, mesmo quando isso significa renunciar a nossos próprios desejos. Quero incentivá-los a comentarem suas reflexões durante o vídeo. Como você se sente em relação à obediência? Há algo que você tem lutado para entregar a Deus? Essas trocas são preciosas e podem ser uma fonte de encorajamento para todos nós. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para fazê-lo. Assim, você pode acompanhar mais conteúdos que nos edificam e nos aproximam do Senhor. À medida que avançamos, vamos nos aprofundar na mensagem que Deus tem para nós neste capítulo. Que cada versículo nos traga uma nova iluminação e que possamos sair deste estudo mais fortalecidos na fé e mais comprometidos em viver de acordo com a palavra. Prepare-se, então, para mergulhar nas Escrituras e descobrir como a história de Saul pode ressoar em nosso cotidiano, desafiando-nos a uma vida mais plena e obediente a Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe a todos nós nesta reflexão, e que a sua luz nos guie a cada passo. A passagem de 1 Samuel 15, 1-3 traz à tona uma questão fundamental sobre a obediência ao mandamento divino. Deus ordena a Saul que destrua completamente os amalequitas, e essa instrução não deve ser vista apenas como uma ordem militar, mas como um reflexo do que significa realmente seguir a vontade de Deus. A exigência de que nada fosse poupado, homens, mulheres, crianças e animais, pode parecer extrema à luz da sensibilidade contemporânea, mas revela a seriedade com que Deus trata a desobediência e a corrupção moral. A ordem divina a Saul é clara e direta, e o ato de obediência aqui é absoluto. É um convite a refletir sobre como frequentemente os cristãos interpretam e aplicam os mandamentos de Deus em suas vidas. A obediência não é uma questão de conveniência ou de escolha, é uma resposta ao reconhecimento da soberania de Deus. Quando analisamos essa passagem, percebemos que a desobediência não é apenas um desvio de uma regra, mas uma ruptura no relacionamento entre o ser humano e o Criador. Cada mando de Deus é uma expressão de amor e uma tentativa de guiar seus filhos pelo caminho que leva à vida plena. A narrativa de Saul e sua jornada de desobediência nos mostra que muitas vezes somos tentados a adaptar as instruções divinas à nossa própria lógica ou aos nossos interesses pessoais. Saul, em sua desobediência, poupou Agag, o rei dos amalequitas, e decidiu guardar os melhores animais para oferecer como sacrifício a Deus.
Essa atitude reflete uma compreensão distorcida do que é agradar a Deus. É como se Saul pensasse que poderia negociar com Deus, oferecendo algo que ele não pediu em lugar do que realmente foi ordenado. A verdade é que essa forma de religiosidade, que busca agradar a Deus através de sacrifícios que não são requeridos, só revela a falta de compreensão do que Deus realmente deseja de nós. A obediência a Deus não se limita a atos externos ou sacrifícios visíveis. É um estado do coração que se submete à vontade divina em todas as suas formas. Quando colocamos nossa própria interpretação acima do que Deus ordena, corremos o risco de nos afastar do propósito que Ele tem para nós. A desobediência de Saul não foi apenas uma falha em cumprir uma ordem. Foi uma falha em reconhecer a autoridade de Deus sobre sua vida. Cada um de nós deve se perguntar: estamos realmente obedecendo a Deus ou apenas fazendo sacrifícios que consideramos adequados? Além disso, a passagem nos ensina que Deus valoriza a obediência mais do que sacrifícios. Essa é uma verdade central na relação entre Deus e seu povo. O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 22-23, ressalta que a obediência é mais importante do que qualquer ato ritual. Essa clareza nos leva a entender que Deus busca um relacionamento autêntico conosco, um relacionamento baseado na confiança e na submissão à sua vontade. Não adianta oferecer sacrifícios se nosso coração não está alinhado com o desejo de Deus. Esse é um convite à autenticidade em nossa caminhada de fé. Quando refletimos sobre essa passagem, devemos considerar o impacto de nossas decisões e ações. Estamos nos conformando à vontade de Deus ou nos deixando levar pelas nossas próprias inclinações? A história de Saul serve como um alerta para todos nós, pois nos lembra que as consequências da desobediência podem ser graves. A vida de Saul e a perda do seu reinado ilustram que a desobediência não é uma opção sem custos. Ela tem repercussões que afetam não apenas a nossa vida, mas também aqueles que nos cercam. Em última análise, o chamado à obediência é um chamado ao amor. Obedecer a Deus é demonstrar que confiamos em sua sabedoria e em seu plano. É reconhecer que, mesmo quando não entendemos, Ele sabe o que é melhor para nós. Que possamos aprender com a experiência de Saul e buscar não apenas cumprir ordens, mas cultivar um coração que anseia por obedecer e agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Essa é a verdadeira essência da fé cristã. Um relacionamento profundo e transformador que se expressa em obediência sincera e amorosa. A desobediência de Saul, conforme retratada em 1 Samuel 15, 7-9, é um episódio que nos faz refletir profundamente sobre a natureza da obediência a Deus e as consequências que surgem quando essa obediência é comprometida. A narrativa mostra que, ao invés de cumprir as instruções claras e diretas que Deus havia dado, Saul tomou a decisão de poupá-los e, mais ainda, optou por manter os melhores animais para sacrifícios. Essa escolha revela não apenas uma falha na compreensão do que significa seguir a vontade divina, mas também uma tentativa de equilibrar a obediência com a lógica humana. Saul, como rei de Israel, tinha a responsabilidade de liderar o povo segundo os princípios de Deus. No entanto, sua escolha de desobedecer ao comando divino demonstra que ele priorizou sua própria visão e entendimento da situação em detrimento da vontade de Deus. Essa ação não foi apenas um erro, mas uma clara transgressão que teve repercussões significativas para sua vida e seu reinado. A decisão de poupar Agag e os melhores animais não foi uma mera questão de conveniência. Foi uma manifestação de uma falta de fé e confiança plena em Deus. A desobediência de Saul é um espelho da condição humana. Muitas vezes, somos tentados a agir de acordo com o que consideramos melhor, mesmo quando sabemos que essa decisão contraria o que Deus nos ensinou por meio de sua palavra. A racionalização de nossas escolhas pode parecer justificável, mas, na verdade, é uma armadilha que nos afasta do propósito divino. A tentação de fazer o bem segundo o nosso próprio entendimento, ao invés de seguir a orientação divina, é algo que todos enfrentamos em diversas áreas de nossas vidas. Assim como Saul, podemos ser levados a acreditar que nosso plano é melhor e que podemos contornar as instruções de Deus. Além disso, a passagem também aborda a questão da aparência e do sacrifício. Saul tinha a intenção de oferecer os melhores animais como sacrifício a Deus, mas essa intenção não era suficiente para cobrir sua desobediência. O ato ritualístico de oferecer sacrifícios não substitui a necessidade de uma vida de obediência. Deus não deseja apenas nossos atos externos de adoração, mas um coração genuinamente submisso à sua vontade. O que Deus realmente busca é um relacionamento autêntico,
construído sobre a confiança e a obediência a seus mandamentos. Essa verdade é crucial para a vida cristã. A religiosidade pode nos levar a praticar rituais e obrigações, mas, sem um coração obediente, esses atos tornam-se vazios. Deus nos chama para um nível mais profundo de compromisso e fidelidade. Ele quer que nossas vidas reflitam um desejo sincero de agradá-lo e de seguir seus caminhos, mesmo quando isso vai contra o que achamos que é melhor. A história de Saul nos lembra que a desobediência, mesmo que disfarçada de boas intenções, pode resultar em consequências desastrosas. O resultado da desobediência de Saul foi a rejeição de Deus como rei de Israel, e essa rejeição teve um impacto duradouro na história do povo israelita. A perda da bênção divina é uma consequência que pode se estender não apenas à vida pessoal, mas também à comunidade. Quando líderes ou indivíduos optam por desobedecer, isso pode afetar a direção e a saúde espiritual de muitos. O chamado à obediência é, portanto, um chamado coletivo, que nos lembra da responsabilidade que temos uns para com os outros como irmãos e irmãs na fé. Em última análise, a reflexão sobre a desobediência de Saul nos convida a examinar nossas próprias vidas e a maneira como respondemos aos mandamentos de Deus. É um convite à sinceridade e à disposição de nos submeter à vontade divina, mesmo quando isso desafia nossas próprias ideias e planos. Que possamos aprender com os erros de Saul e buscar viver em conformidade com a palavra de Deus, reconhecendo que a verdadeira obediência é a expressão máxima de nosso amor e devoção a Ele. A reflexão sobre 1 Samuel 15, 22-23 nos convida a um profundo exame do que significa realmente obedecer a Deus. Nesta passagem, o profeta Samuel transmite uma mensagem clara e poderosa. O Senhor se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios, e da submissão, mais do que da gordura de carneiros. Essa declaração não é apenas uma crítica a uma prática religiosa superficial, mas sim um chamado à essência do que significa ser um verdadeiro seguidor de Deus. A obediência é um tema central nas Escrituras. Desde os tempos de Adão e Eva, até os dias de Jesus e além, a relação de Deus com a humanidade sempre foi marcada por mandamentos e expectativas. O que Samuel enfatiza aqui é que Deus não está interessado em rituais vazios. Ele anseia por corações que se submetem à sua vontade. A prática religiosa, por mais importante que seja, não pode substituir um relacionamento genuíno com o Criador. Sacrifícios, ofertas e cerimônias têm seu lugar, mas se não forem acompanhados de uma disposição de ouvir e seguir as orientações divinas, tornam-se meros atos formais. Saul, na narrativa de 1 Samuel, falhou em entender essa verdade. Ao desobedecer a Deus, ele pensou que poderia compensar sua falta de fidelidade com sacrifícios. Porém, o que Deus realmente desejava era um coração que se dispusesse a seguir suas ordens, independente da situação. A tentativa de Saul de justificar sua desobediência, alegando que os animais poupados seriam oferecidos a Deus como sacrifício, revela uma compreensão distorcida do que Deus valoriza. A obediência é a verdadeira expressão de amor e reverência a Deus. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes podemos nos encontrar na posição de Saul, acreditando que nossas ações ou sacrifícios podem nos redimir de uma falta de obediência? Podemos nos tornar tão focados em cumprir rituais ou em realizar atividades religiosas que esquecemos do que realmente importa, a vontade de Deus em nossas vidas. Ele não deseja que sejamos apenas praticantes de uma religião, mas que sejamos seus discípulos, vivendo de acordo com seus princípios e valores. A verdadeira obediência implica em um compromisso profundo de buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Isso exige um coração disposto a ouvir e a agir, mesmo quando os mandamentos de Deus nos desafiam ou vão contra nossas próprias vontades. O chamado à obediência é um convite a uma vida de entrega, onde a nossa vontade é submissa à vontade divina. É um chamado a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. A mensagem de Samuel também nos lembra que a obediência não é uma escolha única, mas uma prática constante. A vida cristã é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A cada dia, somos desafiados a ouvir a voz de Deus e a responder com fé e ação. Isso pode se manifestar em pequenas decisões diárias, que, somadas, formam um padrão de vida que agrada a Deus. Além disso, a obediência traz consigo um fruto: a paz e a alegria que vem de estar em conformidade com a vontade de Deus. Quando seguimos seus mandamentos,
encontramos um propósito e uma direção que muitas vezes nos faltam quando tentamos fazer as coisas à nossa maneira. A verdadeira felicidade e realização são encontradas não na busca de nossos próprios desejos, mas na entrega total àquilo que Deus deseja para nós. Em resumo, a passagem de 1 Samuel 15, 22-23 nos desafia a reavaliar nossa relação com Deus. Em vez de focar no que podemos oferecer em termos de sacrifícios, somos chamados a uma vida de obediência, onde nosso amor e devoção se manifestam em ações que refletem a vontade divina. Que possamos ser atentos à voz de Deus e dispostos a seguir seus caminhos, reconhecendo que a verdadeira adoração se expressa na obediência a seus mandamentos. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti neste momento, com um coração sincero e contrito, buscando a Tua face e a Tua orientação. Em meio a um mundo repleto de confusões e distrações, desejo ouvir a Tua voz e compreender a Tua vontade, assim como o profeta Samuel fez ao se dirigir ao povo de Israel. Pai, ao refletirmos sobre a passagem de 1 Samuel 15, somos lembrados da importância da obediência à Tua palavra. Tu nos instruíste a seguir os Teus caminhos, a buscar a Tua justiça e a andar na luz da Tua verdade. Assim como Saul, muitas vezes caímos na armadilha da desobediência, permitindo que nossas próprias vontades prevaleçam sobre os Teus desígnios. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que nos afastamos do caminho que preparaste para nós e que nos deixamos guiar por nossos próprios desejos. Senhor, ajuda-nos a entender que a obediência é mais valiosa do que qualquer sacrifício que possamos oferecer. Ensina-nos a valorizar a Tua voz, a discernir a Tua direção e a seguir as Tuas instruções, mesmo quando isso nos parece difícil ou exige de nós um sacrifício. Que possamos ser como o profeta que, ao ouvir Tua palavra, não hesitou em obedecer. Que nossa vida seja um testemunho da Tua fidelidade e da Tua graça. Ó Deus, sabemos que o Senhor se agrada de um coração sincero, que busca a Tua verdade em todas as coisas. Que possamos ser humildes diante de Ti, reconhecendo nossas limitações e a necessidade de Tua orientação em cada passo que damos. Que nossos planos e desejos se alinhem à Tua vontade, e que possamos sempre buscar a Tua glória em tudo o que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos de paz em um mundo angustiado. Que possamos levar a Tua luz onde houver trevas, e que a nossa vida reflita o Teu amor e a Tua compaixão. Que, assim como o profeta Samuel, possamos ser vozes que proclamam a verdade e que não temem em advertir aqueles que se afastam do Teu caminho. Que possamos ser corajosos em nossas convicções, sempre prontos a falar da Tua bondade e da Tua misericórdia. Ó Senhor, em cada decisão que tomamos, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie. Que possamos ouvir a Tua voz que nos chama e nos direciona. Que não nos deixemos levar pela pressão do mundo, mas que tenhamos a firmeza de permanecer em Tua palavra. Que, mesmo nas dificuldades, possamos encontrar força em Ti e coragem para continuar a nossa jornada. Deus de Israel, olhe para o nosso coração e purifique-o. Que possamos entregar a Ti todas as nossas preocupações e ansiedades. Que, assim como o profeta que teve que confrontar a desobediência, possamos ter a coragem de nos confrontar a nós mesmos e reconhecer onde temos falhado. Que o Teu perdão nos alcance e que possamos nos levantar renovados, prontos para seguir Teus passos. Que a nossa comunidade seja um reflexo da Tua vontade, um lugar onde a obediência é valorizada e cultivada. Que possamos nos encorajar mutuamente a seguir a Tua direção e a permanecer firmes na fé. Que, em nosso meio, a unidade e o amor prevaleçam, e que possamos trabalhar juntos para a edificação do Teu reino. Senhor, também Te pedimos que nos ajudes a ser sensíveis às necessidades dos outros. Que possamos olhar com compaixão para aqueles que estão perdidos, que se desviaram do caminho e que buscam por um propósito. Que possamos ser luz na vida deles e conduzi-los a Ti, o único que pode restaurar e transformar. Em todos os nossos caminhos, desejamos que a Tua vontade seja feita. Que possamos, a cada dia, nos submeter ao Teu senhorio, buscando sempre o que é certo e justo. Que a Tua palavra seja a nossa guia e que possamos ser sempre lembrados de que a verdadeira obediência é aquela que vem do coração. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua grandeza e da Tua fidelidade, e que, assim, possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos, onde quer que estejamos. Ó Senhor, continuamos nossa oração com a certeza de que Tu estás sempre presente, ouvindo cada clamor que se ergue de nossos corações. Em meio a tantas incertezas e desafios que a vida nos apresenta,
confiamos que a tua mão nos sustenta e nos guia. Queremos ser como os salmistas, que em meio às dificuldades, elevaram suas vozes em louvor e adoração, reconhecendo a tua grandeza e a tua bondade. Senhor, sabemos que o mundo é um lugar repleto de tentações e distrações que podem nos afastar da tua presença. É fácil nos perdermos em meio às pressões do cotidiano e esquecermos de buscar a tua vontade em nossas vidas. Por isso, pedimos que nos concedas a sabedoria necessária para discernir o que realmente importa. Ajuda-nos a priorizar o que é eterno e a não nos deixarmos levar pelas coisas passageiras que nos cercam. Que possamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Em nossas interações diárias, que possamos ser mensageiros da tua paz. Que nossas palavras sejam sempre temperadas com amor e compreensão, e que, ao nos relacionarmos com os outros, possamos refletir a luz de Cristo. Ensina-nos a ser pacientes e compreensivos, especialmente com aqueles que estão lutando em suas próprias batalhas. Que possamos ouvir ativamente, oferecendo apoio e encorajamento, assim como o Senhor fez por nós. Ó Pai, que a nossa vida de oração seja um reflexo do nosso desejo de estar mais perto de Ti. Que possamos dedicar tempo a Te buscar, não apenas em momentos de dificuldade, mas também em tempos de alegria e gratidão. Que cada oração que eleva-se de nossos lábios seja um ato de adoração, um reconhecimento da Tua soberania e da Tua bondade. Ajuda-nos a cultivar um coração grato, que reconhece as Tuas bênçãos em cada dia, mesmo nas pequenas coisas. Senhor, também pedimos que nos ajudes a cultivar a humildade em nossos corações. Que possamos sempre lembrar que nada do que temos ou somos vem de nossas próprias forças, mas é um presente Teu, resultado da Tua graça abundante. Que possamos nos submeter uns aos outros em amor e respeito, buscando sempre o bem-estar do próximo. Que a nossa vida em comunidade seja marcada pela colaboração e pelo apoio mútuo, e que possamos crescer juntos na fé e na obediência ao Teu chamado. Enquanto caminhamos nesta jornada, que possamos sempre ter a disposição de aprender e de nos deixar moldar por Ti. Ajuda-nos a ser flexíveis diante das Tuas orientações, prontos para mudar de direção quando necessário, sempre buscando Te agradar. Que possamos ser como o barro nas mãos do oleiro, permitindo que Tu nos transformes e nos prepares para as boas obras que já preparaste para nós. Ó Senhor, que a Tua palavra seja sempre um farol em nossas vidas, iluminando nosso caminho e guiando nossas decisões. Que possamos nos comprometer a estudá-la e a aplicá-la em nosso dia a dia, não apenas como um conjunto de regras, mas como um manual de vida que nos ensina a amar, a servir e a caminhar em obediência. Que possamos ser sempre motivados a compartilhar essa verdade com os outros, para que muitos possam conhecer e experimentar a Tua graça. Por fim, pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua misericórdia. Que possamos levar esperança aos que estão perdidos, conforto aos que estão sofrendo e coragem aos que estão desanimados. Que, em tudo o que fizermos, possamos glorificar o Teu nome, refletindo a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa de Ti. Agradecemos, Senhor, por tudo o que és e por tudo o que fazes em nossas vidas. Que possamos continuar a buscar-Te de todo o nosso coração, confiando que a Tua vontade é perfeita e que, em Ti, encontramos a verdadeira paz. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. À medida que encerramos nossa reflexão sobre 1 Samuel 15, é importante que tomemos um momento para considerar as lições profundas que essa passagem nos ensina. O exemplo de Saul nos lembra da importância de obedecer a Deus acima de tudo. A desobediência pode ter consequências devastadoras, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Ao longo da história, vemos que a vontade de Deus se cumpre, mesmo quando resistimos a ela. A escolha de seguir nossos próprios desejos em vez da direção divina pode nos levar a um caminho de solidão e arrependimento. A palavra de Deus nos convida a uma vida de submissão e confiança. Não se trata apenas de seguir regras, mas de cultivar um relacionamento genuíno com o Senhor. Precisamos entender que obedecer é um aspecto fundamental dessa caminhada. Quando nos afastamos de Sua palavra e decidimos agir segundo nosso próprio entendimento, corremos o risco de nos distanciar do propósito que Ele tem para nós. É natural que, em algum momento de nossas vidas,
enfrentemos desafios que testem nossa fé e nossa disposição para obedecer. Em momentos de dúvida, podemos nos sentir tentados a tomar atalhos ou buscar soluções que não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Contudo, é nesses momentos que devemos nos lembrar do caráter de Deus. Ele é justo, amoroso e sempre deseja o melhor para nós. Sua disciplina, embora muitas vezes difícil de aceitar, é uma expressão de seu amor e seu desejo de nos moldar à imagem de seu Filho. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira obediência não se trata apenas de evitar o mal, mas de buscar ativamente o bem. Quando nos entregamos ao Senhor, reconhecendo que Ele tem um plano maior, nossa vida se torna um testemunho de sua graça e poder. Cada passo de fé que damos, mesmo que pequeno, nos aproxima mais de sua vontade. A obediência é um ato de confiança, e quanto mais confiamos, mais somos capazes de ouvir sua voz e seguir suas orientações. Neste momento de reflexão, convido você a pensar em áreas da sua vida onde a obediência a Deus pode estar sendo negligenciada. Existem decisões a serem tomadas que precisam da sua orientação? Há situações em que você tem resistido ao chamado de Deus. Lembre-se de que Ele está sempre pronto a nos acolher, a nos dar força e a nos guiar de volta ao caminho certo. A misericórdia dele é nova a cada manhã, e sua paciência nos oferece a oportunidade de recomeçar. A jornada de fé é contínua, e cada dia apresenta novas oportunidades para crescermos em nossa relação com Deus. A obediência não é um evento único, mas um estilo de vida. Portanto, que possamos nos comprometer a ouvir a sua voz, a meditar em sua palavra e a viver de acordo com seus princípios. À medida que fazemos isso, nos tornamos mais sensíveis à sua direção e mais aptos a cumprir o propósito que ele tem para nós. Vamos encerrar este devocional em espírito de gratidão, reconhecendo que, apesar de nossas falhas, o Senhor nunca nos abandona. Ele é um Deus de segundas chances e está sempre disposto a nos ajudar a voltar aos trilhos. Que a nossa vida possa refletir a luz de Cristo, levando aqueles ao nosso redor a conhecerem a verdade e o amor que encontramos em Ele. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Vamos seguir em frente, confiantes de que, ao buscarmos a sua vontade e nos submetermos a ela, seremos transformados e usados para a sua glória. Amém.